O mercado considerou fracos os números da Magalu apresentados nessa semana. No dia seguinte à divulgação dos resultados, os papéis caíram até 9%. Depois a gente acompanhou uma recuperação e há quem diga que os fundamentos da companhia estão corretos. O problema é o momento atual do Brasil. Para falar disso, eu conversei com o Thiago Raymond, que é o gestor da Titan Capital, e ele fala aqui no Monitor do Mercado sobre as impressões dele para Magazine Luiza. Depois da vinheta, o Thiago entra aí. Enquanto isso, pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo. Thiago Raymond, muito bem-vindo ao Monitor do Mercado. Tudo bom, mestre? Marcos, obrigado pelo convite. Thiago, papo reto de Magazine Luiza. Antes se discutia quem era a próxima Magazine Luiza no upside, agora a gente quer saber qual é o próximo passo da Magazine Luiza no downside. O que está acontecendo com a Magalu? O que os números que eles divulgaram ontem contam para a gente, contam para o investidor? Foi um pouco muito do que já estava esperado, né? A gente, enfim, não é à toa que a Magazine Luiza chegou a cair 70 e poucos por cento, já antecipando alguns, né, anos ou trimestres, assim, já de mais baixo, né? E não é uma coisa que a gente vê da empresa, né? Não é um risco que a gente chama idiosincrático, é um risco de mercado, né? É um risco que a gente está vendo tanto na Magazine Luiza, a gente vê tanto na Via, a gente vê tanto ali nas Americanas, por exemplo, né? E o que vem refletindo isso aí... O impacto na Magalu foi muito maior do que nessas outras duas. Todo mundo ficou mais chocado. Exatamente, porque o PL também era maior delas, né? Então, tinham expectativas maiores em relação à Magazine Luiza, é aquele famoso, quanto mais alto, maior a queda, né? E nesse sentido, quanto mais alto o PL, quanto tiver alguma decepção, maior a queda, né? E foi justamente isso que aconteceu. Magazine Luiza, por exemplo, foi um dos principais detratores do ano passado, né? Em 2021, né? E esse ano ali o escorregador achou que parou, mas não parou, continuou ali, né? Motivos para a inflação, que é a principal questão que a gente tem na Magazine Luiza, ou na parte de varejo em geral, né? Que foi trazido tanto pelos resultados que a gente tem lá da parte de Covid, com auxílio emergencial, com, enfim, liquidez, atrás de liquidez, de Banco Central colocando dinheiro na economia, e em algum momento a conta chega, né? E a conta vem chegando, a gente vê, por exemplo, no ano passado o relatório Focus, atrás de relatório Focus, tendo expectativa a mais da inflação e tendo também expectativa a mais da taxa Selic no final do ano. E são essas duas coisas fundamentais que mexem, não só, na verdade, em todas as ações, né, mas na parte de varejo, fundamentalmente, né? Isso que eu ia perguntar, o varejo ele sofre bem mais com isso, certo? Sofre bem mais. Agora, por que a Magalu, por exemplo, que ali no começo da pandemia conseguiu disparar, né, porque estava bem preparada ali para as vendas digitais, depois passou a sofrer igual nós mortais, igual todo mundo? Acho que a pandemia, e ainda tem uns reflexos positivos desse... Vamos falar, é muito esquisito falar reflexo positivo da pandemia, mas falar reflexo positivo da maneira de pensar que resultou daquilo ali, né? Ou maneira de comportamento que aconteceu daquilo ali, né? A partir dali, a gente começou a frequentar menos lojas físicas e dar mais olho, por exemplo, para o e-commerce, né? E realmente, por exemplo, mesmo agora com esse balanço agora que a gente viu, e o que mais pesou no balanço, já adiantando, da Magazine Luiza, foi ali a queda da loja física, né? Então a gente vê ali, a gente teve vendas menores ali, né? Em compensação, a gente ainda continuou tendo aumento ali na parte de e-commerce, né? Então aconteceu que no momento onde quem tinha e-commerce se acabou beneficiando com essa mudança na cultura de você sair atrás da loja física para ir para a loja virtual, Magazine Luiza, que assim, já é uma das pioneiras nisso, né? Acabou entrando com isso, tanto que a própria Via que
que até mesmo isso foi um comentário de uma teleconferência lá da diretoria da Via, que eles não estavam esperando aquilo ali. Né? O que se tinha nesse momento de pandemia, por exemplo, onde é que estava todo mundo isolado, era uma movimentação muito semelhante ao que se tinha na Black Friday nos aplicativos. Então, eles já estavam muito mais focados nisso, aconteceu que foi para esse lado. Legal, obrigado pela explicação. Te tirei um pouco do foco, mas é só para a gente dar o histórico até aqui. E a partir de agora, o que a gente enxerga de Magalu, Thiago? Então, o que a gente teve, né, falando agora É claro que o futuro nada mais é do que o que a gente consegue ter de informação no presente e vamos ver até que ponto isso vai mudar. Né? O que pesou é a inflação. Não tem jeito, né? A inflação sobe, taxa de juros está lá para conter, então vira ali um inferno astral absurdo para quem é de varejo, porque tu pensa o seguinte, né? Ainda mais que boa parte de quem é de varejo e tudo mais tem ali os seus clientes mais próximos para quem é enfim, classe C, né? Quando você tem ali uma cesta básica que custa quase 100% do seu salário mínimo, né? E quando boa parte ali da classe C é cliente das grandes varejistas, não tem jeito. Né? Aumenta alimento, que é coisa que aconteceu pra caramba desde 2000 e 2021. Aumenta, enfim, petróleo, aumenta custo de gasolina, não vai sobrar uma cesta, né, ou um espaço na tua cesta de consumo que vai para o iPhone. E nem para trocar a geladeira. Né? Então, começa por aí. Né? Então, a parte de inflação entra bastante ali no total das empresas, no valor das empresas. Tem até uma perspectiva de menor inflação em relação ao ano passado, mas isso não significa pouca inflação, certo? 7,5% não significa uma queda na inflação, é só uma inflação menor do que os 2 dígitos que a gente mediu no ano passado. Exatamente, uma aceleração menor, né? E é exatamente isso, porque assim, a gente tem expectativa que isso vai diminuir porque a taxa de juros está alta, então não tem muito para onde fugir, né? A não ser que a taxa de juros não funcione nesse sentido, mas no caso não tem essa expectativa, né? E assim, perceba que a gente está falando muito de cenário macro para explicar Magazine Luiza, porque isso explica realmente como o setor de varejo mexeu e foi para baixo, né? E já tinha essas expectativas. Né? E você pensa também que o setor de varejo é um setor extremamente complicado. Nesse sentido, você tem que pensar que ninguém ali faz preço. Todo mundo ali é tomador de preço. Então, as margens são extremamente baixas. Né? A margem da Magazine Luiza no ápice é 2%, por exemplo, de margem líquida. Né? Então, de tudo que está descendo ali é o que vai chegar. Então, acabou que, por exemplo, agora teve-se um resultado ajustado negativo, né? Para você ver como que isso pode soar, né? Como qualquer coisa é muita coisa quando a gente tem margem nesse sentido. Margem muito apertada. Exatamente, porque você vai comprar um produto, um iPhone que seja, né? Você está querendo comprar o iPhone em quem te paga, né? Em quem te cobra menos, né? E quem te entrega mais rápido. A disputa está aí. Né? A Magazine Luiza, ela tem ali, ela vem tendo, né, está na frente, né, porque ela tinha esse PL maior, né, que ela tinha uma porcentagem de entregas em até 48 horas muito maior do que os seus concorrentes, né, sendo boa parte delas em 24 horas. Né? Ela tem uma estratégia interessante de transformar as lojas físicas em centro de distribuição, né? Então isso acaba também reduzindo a tua fila de espera. Né? Você consegue pegar, por exemplo, um produto que você compra no teu aplicativo em 2 horas ali, né? Então, e também, né, aí a gente consegue comparar, aí tem preço menor, né? Aí não tem jeito. Se tiver um preço menor na Amazon, você vai comprar na Amazon. Se você tiver na Magazine Luiza, na Via, você vai comprar em cada uma dessas, né? E um outro grande player entrando também, você tem a Shopee na parte de vestiários também entrando super bem, que vestuários, né? Eu falei vestiários, né? Vestiários melhor não. Vestuários, né? Entrando super bem também ali na parte online,
né? Então É uma concorrência forte e nova, né? Para esse tipo de mercado, e é isso, apertando a margem. Não tem onde mais apertar numa operação dessa. Exatamente. Posso colocar aqui os resultados da Magalu para você dar uma olhada? Você conversando com a gente? Vamos lá. Aqui tem como a gente fazer uns destaques interessantes, né? O que quer dizer tudo isso aí? Aqui, inicialmente, a gente vê que a gente tem um crescimento do marketplace de 60%. Né? Então, aí que está aquilo que a gente falou. Né? O e-commerce não foi o maior problema da Magazine Luiza nesse momento. O maior problema da Magazine Luiza também foi esse crescimento nas vendas da loja física, foi um crescimento negativo. Né? Então, já esperava algo ruim, foi um pouco abaixo do ruim, né? Mas muito próximo. E aí que tá, e isso pesou também no resultado líquido do trimestre, né? Enfim, a margem na loja física costuma ser maior do que a margem no online? Não, né? O que acontece? A loja física, uma redução grande, ok, mas não tão forte quanto o crescimento do marketplace online. E ainda assim, isso foi ruim para as contas da empresa. A venda na loja física, ela costuma ser mais cara, ela costuma ter mais margem. Por que ela pesa tanto no balanço? Na verdade, a margem maior, né, e tá toda essa luta é justamente enfim, é o que está lá no marketplace, né? Então ali realmente você tem margens mais tranquilas, que você tem alguns custos de despesas que são dispensados nesse momento, né? O que vem é um problema, né? Que isso, a partir do momento que você tem cada vez mais concorrência nisso aí, então você tem que bem cada vez mais diminuindo as margens, né? Então concorrência é o que traz as margens menores, né? E qualquer coisa em relação à concorrente na parte de varejo, onde que a priori você não tem nenhum tipo de exclusividade de algum determinado produto, porque você revende determinado produto, né? Aí está, por exemplo, da própria, né, não o Magazine Luiza, mas todas as outras, né, tentando, por exemplo, fazer ambientes para você consolidar ali o cliente, né? Por exemplo, o próprio Magazine Luiza comprando né, Jovem Nerd, comprando a Kabum, comprando uma série de pessoas, fazendo um ecossistema para você prender ali o teu cliente, né? E esses aí, obviamente, isso tem gastos no final das contas, né? Você também tem despesas com vendas maiores, né? Então isso também vem pesando, e foi, por exemplo, o que é uma das coisas que mais pesa a margem EBITDA da Magazine Luiza, tá? Enfim, são essas coisas que a gente tem que ficar de olho para a gente analisar, principalmente essa parte de varejo. Legal. E a perspectiva que esses números trazem para a gente, né? Olhando o quarto trimestre, a gente consegue finalmente enxergar o ano inteiro de 2021. O que isso traz de perspectiva para os próximos passos da Magazine Luiza, para quem está investindo, pensando ali num médio prazo, né, num longo prazo? Uhum. Deu uma boa diminuída ali, né? Quem cai 70% já dá para a gente enxergar ali que o negócio já tem uma expectativa mais fraca, né, para o futuro, né? Então, mas isso vem muito da parte da economia da brasileira que a gente está sofrendo, que a Magazine Luiza sofre, né? Então, o que a gente tem aqui? Expectativa com inflação, né? Altíssima. Até que ponto isso vai melhorar? Isso vai melhorando também a Magazine Luiza, né? Que a gente vê a curva de juros, por exemplo, abrindo bastante, né? Sempre por motivos diferentes, né? A gente teve todo esse motivo de inflação da parte de Covid, né? Que a gente tinha lá. Agora a gente tem também motivo de inflação Rússia-Ucrânia, né? Então vai pesando também o que está acontecendo lá fora e pesa também na Magazine Luiza, né? Agora a ideia é que dê uma maneirada, né? O dólar alto, o dólar diminuindo, isso vai melhorando, petróleo diminuindo também vai melhorando a parte da Magazine Luiza. Então tudo que pesa, tudo que é notícia relacionado à inflação, que é o que vem corroendo todos os jornais agora, obviamente vai pesar para a Magazine Luiza. Caso contrário, as coisas vão ficar um pouco melhor. Porque a própria empresa em si, perceba que a gente não falou da empresa
quase em si. É realmente o macro que é o principal detrator para a parte de varejo e Magazine Luiza entre eles. O vilão da Magazine Luiza não é a Magazine Luiza, é isso que você está me dizendo. Isso, não é a Magazine Luiza, não é o principal, não, muito pelo contrário. É uma boa empresa, ainda é hora de comprar? Uma excelente empresa, né? Dessas que a gente falou, por exemplo, né, não é à toa que ela estava com um PL mais alto, porque ela realmente entregava mais, né? Ela tem, né, o lucro dela sempre foi algo, né, que a gente se vê mais do que, por exemplo, em outras que tem com Americanas, que estão ainda a se provar, né, desde a época da B2W, né, como a Via, que está nessa parte de turnaround, né, que ainda tem muito que se provar, e a Magazine Luiza já vem se provando já há um tempo. Né? Ela tem mais caixa, ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, né? Então são coisas que mostram a rigidez da empresa. Né? Então, assim, apostas diferentes, né, que a gente tem aqui. Né? A gente tem apostas da Via e da B2W, desculpa, Americanas S.A. agora, né? Eles que mudaram, não é culpa sua, né? Da Americanas S.A. é muito mais de empresa em si. Né? Você tem duas apostas, tanto a parte macro, tanto a parte de risco idiosincrático. Né? Você tem sempre em todas as ações essas duas apostas. Né? Só que é muito mais forte isso da parte idiosincrática em empresas como a Via e como a Americanas. Na Magazine Luiza, ela já tem ali uma consistência maior já há mais tempo. Né? Mas é claro, uma consistência maior há mais tempo, o mercado vai precificar isso de uma forma diferente. Né? Então assim, só será uma boa hora de comprar, né, se tudo isso que a gente está falando aqui agora se concretizar, ou seja, inflações mais tranquilas, né, ou mais tranquilas do que a gente está esperando, né, principalmente isso, né, taxa de juros subindo menos do que a gente está esperando, isso já dá um alívio para essas empresas. Então, assim, antes de comprar, entenda qual a aposta que você está fazendo. E a aposta, nesse caso da Magalu, seria baixar taxa de juros ou aumentar menos taxa de juros, aumentar menos a inflação. Exato. E ela poder correr mais solta, aumentando suas margens. Correto? Exatamente. Legal demais, Thiago. Você quer apresentar mais alguma coisa dessa apresentação institucional da Magalu? Por enquanto, só isso mesmo. Maravilha. Deixa eu remover essa parte aqui para a gente conversar. Mestre, te agradeço demais pela apresentação. Obrigado aí por ajudar a explicar as perspectivas para Magalu, o que querem dizer esses números, porque a gente entra numa sopa de número quando tem noite de divulgação de fato relevante, noite de divulgação de resultado, e fica difícil se orientar nesse mar. Te agradeço demais, Thiago Raymond, da Titã Capital. Maravilha, eu que agradeço, Marcos. Até a próxima. Até mais.